Vamos para a palavra de Deus então. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 20. Jeremias capítulo 20, versículo 14. Acharam aí? Jeremias 14, a minha versão diz assim: E no entanto amaldiçoo o dia em que nasci. Ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse a meu pai: tenho boas notícias, alegre-se, seu filho nasceu. Que ele seja destruído como as cidades antigas, que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, e seu corpo tivesse sido a minha sepultura. Por que eu nasci? Toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Até aqui. Estende a sua mão para mim, me abençoa. Amém. Amém. Irmãos, eu ia pregar outra coisa hoje. Eu estava louco para pregar sobre a ressurreição de Lázaro, porque Deus ministrou algo no meu coração na sexta-feira e eu fiquei muito motivado. E eu estava até estudando João 11 e o Senhor estava ministrando coisas poderosas no meu coração. Mas hoje o Senhor disse algo no meu coração na hora do almoço que mexeu demais comigo, e é por isso que eu vou ministrar essa palavra. Que o Senhor me dê graça, e dê graça a todos vocês, que o Espírito Santo possa pegar essa palavra como uma flecha e acertar os nossos corações no centro e no mais profundo. Esse é o desejo do meu espírito. Eu quero falar um pouco aqui sobre a vida do profeta Jeremias e o momento que ele estava passando quando ele liberou essas palavras, e é muito forte. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, assim como uns homens da Bíblia fizeram. E ele fala: maldito foi o cara que deu a notícia para minha mãe, falando: alegre-se, vocês vão ter um menino. Que ele seja destruído como as cidades antigas, que ele seja arrasado e que ele ouça gritos de guerra todos os dias, porque não me matou no momento da minha concepção. E você olha para isso e fala assim: cara, como que um profeta de Deus, um homem que tinha a palavra de Deus na boca, um homem escolhido de Deus desde o ventre, o homem que Deus falou para ele: olha, não diga que você é jovem, pois aonde eu te mandar aí você vai. Um homem que Deus falou com ele desde o começo de maneira profunda, e um homem a qual Deus revelou praticamente o seu propósito. Ele falou: olha, eu coloco palavras na sua boca para arrancar e destruir, para arrebentar com tudo. E aí no final ele: para edificar e plantar. Se você for ver, o ministério de Jeremias era mais sobre palavras de destruição
do que palavras de edificação. E guardadas todas as proporções e tamanhos e afins, muitas vezes eu já orei assim ao Senhor, não amaldiçoando o dia da minha vida, mas falando: Senhor, por que o Senhor só me traz palavra dura? Uma época eu falava para os irmãos: eu oro, Deus não me dá uma palavra de vitória para mexer com a igreja, não me dá uma palavra de, tipo, para as pessoas ficarem de pé, glória a Deus, aleluia. Não, era... E eu falei, eu já dividi isso com alguns irmãos, eu falei: Senhor, mas é só... Quando que vai vir alguma coisa assim, né? Para dar uma descansada. E hoje foi muito engraçado, porque a palavra que eu ia pregar sobre Lázaro ia nos colocar para cima, porque eu ia falar sobre Deus ressuscitando coisa em nós. Ressuscitando palavras, chamados, ministérios, etc. E aí o Senhor trouxe essa bomba ao meu coração. Por volta do meio-dia, eu não consegui pensar mais em nada. Eu falei: Senhor, então acho que o Senhor está querendo falar sobre isso. E aí fui ler Jeremias. E aqui Jeremias, ele está tão angustiado, tão triste com tudo que estava acontecendo. E se você for... A gente podia falar muita coisa, mas se você for ver a história de Jeremias, inclusive existe um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Então Jeremias registrava os seus lamentos. E ele falava assim: por que eu só vejo o opróbrio? Por que eu só vejo destruição? Por que o Senhor me faz ver todas essas coisas? Eu estou cansado, eu sou... Depois a gente vai voltar um pouquinho no texto, ele vai falar assim: eu sou motivo de piada. Eu sou motivo de escárnio, de zombaria, de dúvida. Por que o Senhor fez isso comigo? E aqui eu comecei pelo desabafo dele, ele amaldiçoando o dia do nascimento, tudo. E tudo isso estava acontecendo por causa de uma situação. Volta comigo aí um pouco. Continua no capítulo 20 e volta no versículo 1 comigo, por favor. Jeremias 20 e o verso 1. Diz assim: Pazur, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu o que Jeremias profetizava. Mandou prender o profeta e ordenou que o açoitassem e o pusessem no tronco junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor. No dia seguinte, Pazur o soltou, e Jeremias disse: Pazur, o Senhor mudou o seu nome. De agora em diante você será chamado de homem que vive em terror, pois assim diz o Senhor: enviarei terror sobre você, sobre todos os seus amigos, e você verá quando forem mortos pelas espadas do inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia, e os atravessará com a espada. Entregarei Jerusalém nas mãos de seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade, as pedras preciosas, o ouro e a prata de seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, Pazur, e todos em sua casa serão levados para o exílio na Babilônia, e ali morrerão e serão sepultados. Você e todos os seus amigos a quem você profetizou mentiras. O Senhor dava palavras muito duras para Jeremias naquele dia, e Jeremias estava profetizando no templo, falando: olha, por causa do pecado de vocês, a casa vai cair. Não tem mais solução, vocês não quiseram ouvir o Senhor, vocês se dobraram a ídolos, prostituíram, abandonaram o Senhor, e agora é chegado o tempo do juízo de Deus. E era isso que Jeremias estava profetizando. O filho do sacerdote, esse cara chamado Pazur, não gostou da profecia, não gostou daquilo que estava sendo liberado, e mandou prender Jeremias e açoitar o irmão na porta do templo, e prendeu ele num tronco. Você já imaginou o nível da vergonha? O cara era um profeta de Deus. Imagina para um homem naquela época, você ser amarrado num tronco, espancado na porta da casa de Deus. Imagina alguém me amarrar no poste aí fora, me dá uma coça,
E todo mundo chegando no templo e eu estou lá sangrando, estou preso. Por causa de algo que o Senhor mandou eu falar. Era por causa disso que Jeremias estava super entristecido. Dentre outras coisas, essa é uma. Se eu for voltar no texto, você vai falar, meu Deus. E essa era a situação. E aí, Jeremias vai lá e reclama para Deus. E o que eu acho legal de Jeremias é que ele não entrou cheio de 9 horas, sabe? Ó Deus dos céus, exaltado seja o teu nome. Ele falou, você está de brincadeira, cara. Eu te sirvo. E olha aqui, qual que é a vantagem? Cadê o benefício? Eu falo o que você me manda dizer e olha o que acontece comigo, você não está vendo não? Mais ou menos isso. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, quantos aqui são chamados por Deus? Erga sua mão bem alto, se você crê que você tem um chamado. Amém. Irmãos, eu não lembro a fase do Luiz Hermínio agora, toda vez eu preciso anotar um dia para falar aqui. Que ele fala uma frase que eu amo, que ele fala que o chamado é para fazer algo impossível, sem os recursos necessários, sem as habilidades, sem... O chamado, ele não é uma coisa lógica. O chamado, ele não é como a matemática. O chamado, ele não tem como você pesar os prós e os contras do chamado. Quando o Senhor te chama, tem gente que já está entendendo. Quando o Senhor te chama, não é que Ele te chama, senta na mesa com você como se fosse um empregador e fala assim, olha, aqui estão os seus benefícios. Você vai ter a carteira assinada, você vai trabalhar X tempo. Fica tranquilo que o seu plano de saúde sou eu. Olha, vai dar tudo certo aqui. E Ele prometeu estar conosco, irmãos, mas Ele não prometeu nos livrar. Lá no livro de Isaías diz, quando passares pelo fogo. Ele não falou se você passar. Ele está falando quando, porque quer dizer que você vai passar pelo fogo. Quando você passares pelas águas, porque quer dizer que você vai passar. Uma hora você vai passar. A única coisa, a única garantia. Ele falou assim, eis que estou convosco. Todos os dias, naquele dia do fogo eu estou lá. No dia da água eu estou lá. No vale da sombra da morte eu estou lá. Na cova do leão eu estou lá. Na fornalha de fogo ardente eu estou lá. É sobre isso. Ele só prometeu que estaria conosco, mas Ele não deu garantias. Nós é que temos expectativas com relação ao chamado. A gente acha... Irmão, chamado é coisa de louco. Sabe quem faz loucura? Gente apaixonada. Eu já falei aqui, eu gosto de falar, eu gosto de citar muito relacionamento. Quem é apaixonado faz loucura, irmão. Sai 2 horas da manhã de pé, de casa a pé, para encontrar com a fulana. Sim ou não? Vai lá e fala, vamos em tal lugar, você não tem nem dinheiro para pagar o lugar. Você vai pôr no crédito em 12 se der certo. Mas você vai. Sim ou não? Gente apaixonada faz doidura. E o chamado é coisa para gente louca. Coisa para gente apaixonada. Porque só pode estar muito apaixonado para cair numa dessa. A gente tem que estar muito apaixonado para responder sim para o Senhor. Não tem garantia, irmão. É um salto no escuro. Os mais antigos aqui já assistiram Indiana Jones e a Última Cruzada. Chega uma hora que ele tem que fazer o teste. Quem já assistiu? Só para ver quem é velho aqui comigo. Sabe aquela hora que tem um abismo e ele tem que dar um passo de fé, está tudo escuro e ele...
e pisa, e Deus coloca o chão. É mais ou menos isso. O problema, minha esposa gosta muito dessa palavra, romantizar. A gente romantiza o chamado. A gente põe na cabeça mais ou menos como vai ser. E posso falar uma coisa? O chamado é maravilhoso. Eu estava conversando esses dias com os irmãos, falando que eu assisti o último capítulo de The Chosen, dessa última temporada aí. Assiste o último pelo menos, irmãos. Você não... Quer dizer, assiste tudo. Mas no último ele chega para Judas Tadeu e ele fala assim, cara, vem trabalhar comigo. Ele está fazendo uma obra de pedreiro e Jesus vai lá na obra e começa a trabalhar com ele. E ele fala assim, cara, vem trabalhar comigo. Jesus vai almoçar com eles, eles sentam ali na areia, trocando uma ideia. E ele fala, vem trabalhar comigo. E ele fala assim, mas o que você vai me dar? Quanto que é por mês? Ele falou, cara, vai ser uma aventura. Vai ter hora que você vai estar no meio de um monte de gente bacana, tem hora que você vai estar sozinho. Vai ter hora que você vai ter prazer, mas vai ter hora que você vai estar sozinho. Vai ter hora que isso, vai ter hora que aquilo. E ele começa a falar da gangorra que é andar com Jesus. Porque uma hora você está nas nuvens, outra hora você está mal. Uma hora você quer abandonar, outra hora você quer segurar com todas as forças. Uma hora você se rende, outra hora Deus te usa, outra hora alguém usa. Enfim, andar com Deus é muito louco. E ele faz essa proposta, e quando ele estava fazendo essa proposta, eu olhei e falei, cara, é bem assim. É muito assim. E se você for ver o jeito que Deus chama os seus discípulos, ele chega para Mateus, ou Levi, como queiram, na coletoria e fala assim, cara, vem e me segue. Ele não fala mais nada. Que coisa maluca, vem e me segue. O cara está lá na coletoria. Você sabia que o judeu que trabalhava coletando impostos, ele era rejeitado pelo povo, porque ele praticamente tinha traído a sua pátria, mas ele tinha muita grana. Então ele estava bem sentado ali. E detalhe, ele era o chefe dos coletores. Ele não era só coletor, ele era chefe dos coletores de impostos. Jesus vai lá e fala assim, vem e me segue, mano. E tira o cara da estabilidade dele. O outro, ele multiplica peixes para o cara que não tinha pescado nada a noite inteira. E aí na hora que a empresa do cara vai voar, que ele está cheio de peixe, ele fala assim, agora eu vou voltar para casa e arrebentar. Jesus falou assim, então, eu fiz a sua empresa prosperar porque agora eu quero que você largue ela. E vem trabalhar para mim, porque agora você vai ser pescador de homens. Esse é o chamado, irmão. Chamado é para apaixonado. Se você quer ter estabilidade, se você quer ter paz, se você quer ter um monte de coisa que as pessoas aí fora e toda essa geração luta para ter, não aceita o chamado. Porque o chamado é coisa de louco. Abre comigo, continua aí, no capítulo 20, abre comigo o verso 7. Diz assim, Senhor, tu me constrangeste, e eu me deixei constranger. És mais forte do que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim. Pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas são as mensagens do Senhor, e me transformar em um alvo constante de piadas. Até aqui. Sabe o que ele está falando para Deus? Essa palavra no original, você me constrangeu, é uma palavra no hebraico que chama patá, P-A-T-A-H. E essa palavra patá não é bem constrangeu. Essa palavra é me enganou, me seduziu. Só para você ter uma ideia, essa palavra, ela está em Êxodo, com o mesmo sentido de alguém que conversa com uma mulher que já está prometida em casamento.
É esse sentido de sedução. Sabe o que ele está falando para Deus? Você me enganou. Você veio com esse seu papinho mole para mim e eu caí. Você me constrangeu, você me persuadiu e eu não consegui resistir. Você é mais forte do que eu. E o pior, eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Eu caí nessa lábia sua. E sabe o que você me dá em troca? Ó meu amado, palavras duras. E por causa dessas palavras que eu prego por amor, por estar apaixonado por você, eu sou objeto de zombaria. Tudo acontece comigo. Tudo acontece comigo porque eu sou apaixonado por você. E você me seduziu. Eu gostei dessa palavra, seduziu. É isso que Deus faz com nós. Não como se Ele prometesse algo e não entregasse, mas é lindo. Cada um que escolha como quer encaixar na sua vida. Você sabe por quê? Eu já estou terminando. Só mais um pouquinho, por favor. Virou a página aqui o ventilador. Olha o que ele diz. Vamos de novo no 7. Tu me constrangeste e eu me deixei constranger. És mais forte do que eu e prevaleceste, e agora eu sou motivo de zombaria todos os dias, pois todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens me transformaram em alvo constante. Verso 9. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração e como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Sabe o que ele está falando? Toda vez que eu penso em desistir do ministério, toda vez que eu me frustro, eu falo, agora acabou, eu não aguento mais, eu não vou mais passar por isso. Eu não preciso passar por isso. Eu vou largar a mão, eu vou parar. Todas as vezes que eu penso e falo isso, um fogo arde dentro de mim e queima o meu coração como fogo em meus ossos. Não consigo conter. Estou cansado de tentar contê-lo, é impossível. Olha o que ele diz na sequência, verso 10. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem meus amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. Olha o que ele está falando, que até as pessoas próximas, até os amigos íntimos, estavam esperando ele tombar. Jesus. Ouvi boatos que me chamam de homem que vive em terror. Você viu o que ele falou para o cara? Volta no versículo 3 aí. No dia seguinte, Pazur soltou Jeremias e Jeremias disse a Pazur, o Senhor mudou o seu nome. De agora em diante, você será chamado de homem que vive em terror. Cara, eu estava pensando nisso aqui, porque os boatos eram a respeito de Jeremias. Homem que vive em terror. Só que quando Jeremias é solto do tronco, ele libera a palavra para o cara que mandou prender e bater nele. Ele fala assim, você é um homem que vive em terror. Ou seja, vou ver se você vai conseguir entender aqui o que eu quero falar.
Deus colocou em Jeremias um peso e uma autoridade, fez ele passar por algo que ele estava entregando. Entenderam? Os boatos a respeito de Jeremias, que Jeremias era um homem que vivia em terror. E quando ele abre a boca, ele libera uma palavra para o cara: você é um homem que vive em terror. É como se Deus tivesse falado assim, ó: vive esse processo aqui, porque eu vou te dar autoridade para você liberar. Porque você não vai ter só a mente correta, você vai ter um coração alinhado. Por que eu estou falando isso? Antigamente, no Velho Testamento, você vai ver isso várias vezes na Bíblia. Deus, quando ele queria comunicar algo e as pessoas não estavam entendendo, Deus já mandou o profeta andar 3 anos com a bunda de fora. Quem sabe disso? 3 anos. Porque Deus queria expor a nudez. Deus mandou o profeta Oséias casar com uma prostituta. O profeta, para você ter uma ideia, ele não podia casar nem com uma viúva, tinha que ser com uma virgem. Deus falou assim: vai lá, pega uma prostituta e casa com ela. E aí, Oséias fez o que Deus mandou. E eu acredito que Deus perguntava: e aí, Oséias, como é que tá? Ele: Senhor, quando eu saio para pregar, ela dá uns rolê aí. Eu saio para ir num culto aí, numa vigília, quando eu volto a irmã não está lá. Foi dar um rolê. E aí o Senhor fala assim: não, vai lá, busca ela lá. Traz ela de volta, ama ela. Aí o profeta vai. Cara, você já imaginou isso para um profeta? Todo mundo. Imagina naquela época. Hoje talvez passaria batido na nossa sociedade, que está todo mundo, tudo é comum, tudo, enfim. Mas imagina naquela época, cara, o profeta casado com uma prostituta, toda hora a prostituta vai embora, ele vai buscar a prostituta. Mas sabe por que Deus fez aquilo com o profeta? Porque um dia ele chegou e falou assim: viu, tá vendo o que acontece na sua casa? Ele: é legal? Ele: pô, não é, Senhor. Eu falei: então, é o que o meu povo faz comigo. Eu tinha que casar com uma virgem, mas toda hora eu vou buscar na prostituição. Porque esse povo adora ídolo. Isso que a sua mulher está fazendo com você em público é o que o povo de Israel faz comigo. É assim que é o meu coração, Oséias. Por isso que Oséias não tinha só uma mensagem de Deus, ele tinha uma centelha do coração de Deus que queimava dentro dele, porque ele estava passando por algo. Por isso que muitas vezes quando nós passamos por algo, são coisas pedagógicas, é Deus falando assim: carrega um pouco do que eu carrego. Você não vai ter só a mente, você vai ter o meu coração. Carrega o que eu carrego. Esse povo me fala de mim com os lábios, mas o coração está longe de mim. É isso que acontece com você, Oséias. Por isso que você sai para pregar, sua mulher está lá, naquele lugar. Porque Deus usava essas coisas. Uma vez Deus pediu para a gente, e cara, e hoje fui estudar isso e vi que a coisa é muito pior do que eu imaginava. Deus chegou para Jeremias. Jeremias falou assim: eu vou conjecturar aqui, tá? O Jeremias: eu acho que você está precisando de um cinto novo, cara. Ele: é, Senhor? Tô mesmo, essa roupa aqui está meio batida, né? Porque cinto não é esse cinto que a gente, esse aqui. Cinto é aquela coisa que desce do lado. Já viu a roupa de Jesus? Aquele negócio que desce bonito aqui, enrola aqui. Ele chegou para Jeremias e falou assim: Jeremias, o que você acha de comprar um cinto novo? Da Leves. E ele falou assim: ô Senhor, estou precisando mesmo, hein? Ele falou: vai lá, compra lá, irmão. Aí ele falou: Deus deu vitória. Comprou o cinto. Aí o Senhor falou assim: dá para você tirar o cinto agora e levar lá no rio Eufrates, tem uma rocha lá. Aí você vai enfiar ele no meio da rocha e vai deixar o cinto lá uns dias, beleza? Irmão, de verdade, eu achei que era perto. Eu achei que era perto, tipo assim, aqui é onde Jeremias estava, ali na esquina no sinaleiro era o rio Eufrates com a rocha.
Era aproximadamente 1.000 quilômetros de distância, velho. Daqui lá na Bahia, teu. Mandar seu pai levar o cinto. Falar, leva, Luizão, leva para mim, que não vai dar para mim nessa não. Deus manda o cara comprar um cinto, o cara compra, coloca no peito, aí Deus fala, agora tira o cinto e viaja 1.000 quilômetros. Viu, deixa eu falar uma coisa. Você viu se no texto, depois você lê lá, está no capítulo 13, tá? Volta, Jeremias 13, está no capítulo 13. Vê se Deus fala assim para ele, olha, e o dinheiro da passagem está aqui, meu querido irmão. Está aqui o recurso, você passa ali na Localiza, aluga um T-Cross, e vai, está aqui a passagem, o hotel, para você ficar beirando de frente para o rio Eufrates, você vai ficar no hotel, tudo pago, já tem uma agenda lá para você. Não! Ele chegou no cara, que o cara estava estrupiado, zoado, e falou assim, pega esse cinto novo aí que você está se achando bonito, viaja 1.000 quilômetros, enfia no meio de uma rocha, que eu quero te mostrar algo. Eu imagino ele tirando o cinto, falou, mas estava tão bem, senhor. Mas tá bom. Aí, a Bíblia diz que ele foi, enfiou na rocha e saiu fora. Passados uns dias, o Senhor falou assim, vai lá buscar o cinto. Aí ele foi buscar o cinto, assim, o cinto já estava rasgado, cheio de furo, com musgo, tudo zoado o cinto. Aí ele falou, Senhor, não presta para nada isso aqui mais. O Senhor deu relaxa. Ele falou assim, coloca no C agora. Agora desfila com a sua roupa nova. Passeia no meio do povo. Aí ele vira e fala, Senhor, serve para nada. Ele falou assim, assim é o meu povo. Eu fiz eles para ser como um cinto na minha cintura, para se apegarem a mim, mas eles não prestam para nada. Eles são motivo de nojo e vergonha para mim. Eu estou envergonhado deles. Eu não tenho coragem de falar que eles são meu povo. Eu não tenho coragem de colocar eles no peito. Você entende, Jeremias? Quem está entendendo diz amém. Muitas vezes o Senhor vai fazer coisas para nos mostrar como é que está o povo. E isso vai nos ferir, vai nos machucar. E é Deus falando, eu quero que você carregue um pouco do meu sentimento para que você tenha autoridade na hora que você falar. Autoridade. Se você pegar uma pessoa que venceu um câncer, ela tem autoridade para falar de cura. Se você pegar uma pessoa que venceu uma prova financeira, ela tem autoridade para falar daquilo. Porque ela não carrega só o sentimento, ela carrega a autoridade do processo. É por isso que os nossos processos não são fáceis. Eu quero que você erga a mão com sinceridade, você que já pensou em abandonar o chamado. Glória a Deus. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo. E como fogo em meus ossos, estou cansado de tentar contê-la. É impossível. O chamado é para gente apaixonada. Só apaixonado que faz isso, irmão. Pega um carro, vai lá na Bahia, esconder um cinto. Senhor, mas o recurso? O Senhor proverá para si um cordeiro. Quantos estão entendendo? Chamado é para apaixonados e dispostos. Pessoas que estão dispostas. A gente canta. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Aí quando Deus quer fazer alguma coisa conosco, através da nossa vida, de repente não tem nem a ver conosco, irmãos. O que Oséias tinha que ver? Que o povo era infiel a Deus. Deus arrumou uma mulher infiel para ele, imagina que loucura. Irmão, a conta não fecha.
A conta não fecha. Se você pegar os lamentos de Jeremias, todos eles, Jeremias tinha razão. E sabe o que é o mais legal? Deus não contendeu com ele. Ele podia ter falado assim, nossa, agora eu vou descer uma chibata nesse cara. Não! Ele falou, cara, eu sei o que você está passando. Eu só quero que você carregue um pouco da minha essência, para que você tenha autoridade naquilo que você fala. Isso é o que eu estou passando, isso é o que eu sinto. Ele não poupou Jesus, irmão. Ele não poupou Jesus, por que ele vai poupar a gente? Por que a gente acha que a vida de crente tem que ser 1000 maravilhas? Porque onde que a gente tirou isso? Aonde que a gente tirou que andar com Jesus é só felicidade, só alegria, só vitória, só bênção, só conquista, só... Da onde que foi tirado isso, cara? Só acredita nisso quem não lê a Bíblia, vai ler a Bíblia. E sabe por que eu estou pregando isso hoje? Porque o Senhor quer restaurar chamados. Eu entendi porque primeiro ele falou de Lázaro e depois ele deu essa palavra, porque ele quer resgatar chamados, ele quer resgatar gente apaixonada que está disposta a entregar a vida na mão de Deus, sem saber do amanhã, pisar onde não tem chão, andar no meio do escuro, acreditando que Ele é a luz, respondendo um chamado por causa da paixão. Pastor, e se ele me prosperar, ótimo, me chama para ir na sua casa com piscina. Quero andar de helicóptero com você. Quero fazer missão lá em Dubai. Mas se ele te mandar para o Marrocos, vamos junto também. Tomara que nós não morra. Quantos estão entendendo? Cara, isso aqui foi um soco na minha cara. Quem anda próximo de mim sabe. Agora não, que eu estou mais crente, eu acho um pouco mais maduro. Mas no começo da igreja, eu queria desistir da igreja todo mês. Eu subia no púlpito para desabafar. Eu falei, gente, eu não estou aguentando. Eu não vou dar conta. Um dia minha esposa falou assim, amor, para de fazer isso, que feio. Tá feio já, o povo não aguenta mais. Acho que o povo nem vem no culto, que é para não ouvir você falar isso de novo. Só que tem hora que o coração aperta, tem hora que a angústia vem, tem hora que a tristeza é absurda, tem hora que você tem vontade de falar, maldito o dia que eu nasci, por que eu não fiquei na barriga da minha mãe? Para ver tudo isso aqui, para aguentar esse rojão aqui, maldito seja aquele que deu a notícia para o meu pai falando, você vai ter um menino. Era isso que Jeremias está falando, ele estava abrindo o coração falando, eu não aguento mais, por causa das tuas palavras, olha como é que está minha vida, ninguém chama os meus filhos para o meu aniversário, minha esposa não pode sair na rua, eu não tenho condições, e o Senhor continua arrebentando comigo, aonde o Senhor está com a cabeça? Mas quando eu chego em casa, tomo um banho e vou secar as minhas feridas, a tua palavra vem como um fogo dentro de mim. O fogo que queima os meus ossos e eu não consigo contê-la. É impossível de segurar. Sabe o que é mais louco? Nossa, eu falei que ia terminar, está acabando. Ele termina assim o capítulo 20. Versículo 17. Pois não me matou quando eu nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque eu nasci. Toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Olha como começa o capítulo 21. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias. Quando o rei Zedequias enviou Pazur, filho de Malquias, o sacerdote, Sofonias, filho de Maséias, para falarem com o profeta. Suplicaram a Jeremias, consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor vem chegando, tal, etc, etc. Ele termina o texto falando, Senhor, que desgraça. Logo na sequência, Deus está dando uma palavra para ele. Porque Deus não tem problema
com a nossa humanidade. Deus não tem problema com as nossas crises existenciais, emocionais. Deus não tem problema com a nossa humanidade. Ele sabe como nós somos, Ele sabe do que material nós somos feitos de barro. E Deus não tem problema de ter conversa séria, da gente chegar e falar: olha Deus, eu não estou aguentando mais. Deus prefere muito mais esse tipo de conversa do que a gente ficar adulando Ele com palavras que na verdade não estão no coração, porque a gente quer pegar Ele pelo pescoço, por tudo que está acontecendo conosco. Só que toda vez que a gente para, os apaixonados chegam em casa e vão tomar banho, queima dentro. Você fala que vai desistir, no outro dia você está lá. Você fala: não vou mais. No outro dia, 8 horas da manhã, você está lá. O que tem para fazer? Fogo nos ossos. Fogo nos ossos. É isso que Deus quer despertar em nós. Começou o ano de novo. Cadê o fogo nos ossos? Cadê a centelha da autoridade de Deus que vai queimar em palavras que vão ser liberadas e vão mudar destinos esse ano? De repente, o que Deus quer fazer, Deus já começou a fazer na sua vida. Nossa, o Senhor já mostrou um monte de gente aqui para mim. Pri, as coisas que Deus faz na sua vida é para te dar autoridade. Aquilo que você tem como sofrimento e é real, e é dolorido, e sangra. Mas Ele fala assim: eu estou dando para ela minha autoridade, porque você está cuidando da geração que vem. Deus está fazendo como Oséias. Não se envergonhe. Chega para ele, pode falar: está doendo, não aguento mais. Eu quero chutar o pau da barraca, mas eu te garanto que quando você for embora e for dormir, a palavra vai vir de novo. E você não vai conseguir conter. Eu estou pregando para apaixonado aqui, cara. Para gente que não está mais nem aí com a vida. Vamos ficar em pé. Que o Senhor possa restaurar sua paixão hoje. Eu continuo batendo na tecla que Deus está falando comigo desde a virada do ano. Ele falou para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Eu conheço o teu trabalho. Eu sei que você não suporta a doutrina dos nicolaítas. Eu sei que você não gosta das coisas erradas. Eu sei que você não tem negado o meu nome, mas eu tenho uma coisa contra você: que você largou essa paixão lá atrás. E eu quero queimar de novo, como um fogo dentro dos ossos. Irmão, tem algo diferente aqui. Feche os seus olhos e comece a orar, por favor. Não espera nada de mim, não. Deixe o Espírito colocar uma centelha do fogo do altar de Deus dentro de você. Deixa isso queimar até os seus ossos se incendiarem e você não conseguir conter, vai ser mais forte. Ele vai te seduzir. Ele vai te seduzir. E ele vai prevalecer porque ele é mais forte. O Senhor está chamando pessoas. Ele está renovando chamados. Ebaçui, decanta lalamai.